Uma boa notícia, uma decisão favorável do STJ sobre a revisão da vida toda, sobre o processo de revisão da vida toda. E nesse vídeo eu vou te explicar o que é essa revisão da vida toda e também vou te explicar como é que você pode identificar se você tem ou se você não tem direito a entrar com esse processo aí de revisão da vida toda. Vamos lá? No último dia 11 de dezembro de 2019, o STJ, de forma unânime, ou seja, todos os membros decidiram a favor do processo de revisão da vida toda. Então eles decidiram a favor do segurado, aquele segurado que ainda vai entrar com processo ou do segurado que já entrou com processo de revisão da vida toda. E assiste esse vídeo até o final, que no final desse vídeo eu tenho um presente para te dar referente a esse processo aí de revisão da vida toda para melhorar ainda mais o teu conhecimento sobre esse assunto. Mas antes de mais nada, eu te pedi para que você se inscreva no nosso canal. É muito importante você se inscrever e ativar o sininho. O sininho ele informa sempre que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, ele vai te informar, você vai ser notificado quando surgir um vídeo novo aqui no canal. Então é muito importante que você se inscreva e ative o sininho. Então, o processo de revisão da vida toda ganhou esse nome justamente porque a tese dele é incluir todos os salários de contribuição, ou seja, todos os salários de contribuição da vida inteira do segurado na aposentadoria, no cálculo da aposentadoria. Então a ideia inicial é essa: todos os cálculos de contribuição vão entrar na conta do seu salário de aposentadoria. Para que você entenda melhor, você precisa saber como é que é a regra de cálculo do salário. A regra de cálculo do salário funciona da seguinte forma: é 80% dos maiores salários de contribuição de julho de 94 em diante. E agora, com a reforma da Previdência, é 100% das contribuições, ou seja, todas as contribuições, a média de contribuições, também de julho de 94 em diante. Você notou que tanto as regras antes da reforma quanto as regras depois da reforma, elas levam em consideração os salários de contribuição a partir de julho de 94? Para te explicar isso, tem alguns conceitos técnicos e eu vou te explicar de forma bem simples. A Lei 9786 de 99, ela instituiu uma regra de transição. E eu não estou falando dessa regra de transição atual e da reforma da Previdência aprovada no dia 13 de novembro de 2019. Estou falando da anterior, da regra de transição anterior. Essa lei 9876 de 99, ela diz o seguinte, basicamente para você entender: serão considerados para o cálculo da aposentadoria somente os salários de julho de 94 em diante. Ponto. É isso que você precisa entender. Então, todas as aposentadorias aí que vieram depois da reforma da Previdência anterior a essa, todas levam em consideração apenas os salários de contribuição de julho de 94 em diante. Inclusive essas da reforma da Previdência agora também levam os salários de contribuição de julho de 94 em diante. Então é isso que você precisa entender. Toda aposentadoria leva em consideração os salários de julho de 94 em diante. Desculpe eu estar sendo repetitivo, mas eu preciso que você entenda. O que é discutido na revisão da vida toda é justamente a inclusão desses períodos anteriores a julho de 94. Isso se valer a pena para o segurado, porque às vezes não vale a pena. Eu vou te dar um exemplo bem prático e depois desse exemplo eu vou te explicar como é que você pode identificar se você tem ou não tem direito. Imagina uma pessoa que sempre contribuiu, sempre teve um salário acima do teto e ela trabalhou antes de 94. Então, antes de julho de 94, essa pessoa sempre contribuiu em cima do teto ali, um valor bem alto. E ela, depois de julho de 94, em agosto de 94, ela ficou desempregada e ela começou a empreender. Ela começou a trabalhar por conta própria. E normalmente as pessoas, quando trabalham por conta própria, elas às vezes não se preocupam com isso. Elas sempre contribuem em cima de um salário mínimo. Então, essa pessoa do nosso exemplo, ela começou a contribuir em cima de um salário mínimo, de agosto de 94 até a data da aposentadoria dela. Então, se a regra só leva em conta os salários de julho de 94 em diante, se essa pessoa, do nosso exemplo, sempre contribuiu em cima de um salário mínimo, qual vai ser o salário dela? Um salário mínimo. Agora imagina se essa pessoa tivesse entrado com o processo da revisão da vida toda. Os períodos anteriores a julho de 94, aqueles períodos que ela contribuiu lá em cima do teto, seriam considerados para o cálculo. Então, só para você entender, a pessoa ela vai passar de um salário mínimo para mais de 4, 5 mil reais de salário. E também nem se conta os atrasados que ela vai ter direito, que passam, nesse exemplo, passam dos 200 mil reais. Então a ideia é basicamente essa. Agora você deve estar se perguntando: como é que eu vou saber se eu tenho ou se eu não tenho direito a essa revisão da vida toda? Eu vou te explicar, e são só 3 itens, eu vou te explicar de forma simples aí para que você entenda. É claro que existem conceitos e termos mais complexos, mas
você já vai conseguir ter uma base com essas informações que eu vou te passar agora. Então, são 3 opções que você pode ou não pode ter direito, que você precisa ficar atento. A primeira, se você ganhava bem antes de julho de 94, se você tinha um salário muito alto antes de julho de 94, essa é a primeira opção. A segunda opção é se o salário de contribuição depois de julho de 94, se eles eram menores, se o seu salário de contribuição eram baixos depois de julho de 94. E a terceira opção é se você teve poucas contribuições depois de julho de 94. Você analisou e ao menos uma dessas opções aí você tem, se você sabe que tem pelo menos uma dessas opções, você pode ter direito à revisão da vida toda. É claro que para você identificar melhor, você precisa procurar um advogado especializado em processos contra a INSS, porque ele vai fazer toda uma análise, vai fazer o cálculo da tua carta de concessão, vai analisar e vai identificar se você tem ou não o direito e também vai identificar o proveito econômico, ou seja, para quanto iria seu salário, quanto que seria mais ou menos aí o valor de atrasado que você iria ganhar. E o passo a passo para que você consiga essa revisão da vida toda, o primeiro passo é você procurar, como eu já disse, um advogado especializado em ações contra o INSS, um advogado especialista nessa área. Depois você deve, esse advogado ele vai fazer os cálculos, vai analisar toda a documentação que você tem, vai fazer os cálculos do proveito econômico, né? Ou seja, de para quanto vai ser o salário e também qual vai ser o valor dos seus atrasados. E também vai entrar com um processo na Justiça Federal. Então, o primeiro passo de todos é você procurar um advogado especialista em processos contra o INSS. Se você quiser se esclarecer mais ainda, eu deixei um post no nosso blog detalhando passo a passo do que se trata essa revisão, todas as informações necessárias. O link também está na descrição desse vídeo, é só você acessar. Pessoal, a gente está chegando ao final desse vídeo e se você assistiu esse vídeo aqui, conforme eu tinha prometido no começo do vídeo, eu vou te dar um presente e esse presente é um guia, um passo a passo para que você possa saber exatamente que passos vão ser tomados, quais são os passos que você vai tomar para esse processo de revisão da vida toda. Quais documentos são necessários, de repente o tempo que demora para o processo, o que você deve ou não fazer, quais documentos você precisa pegar no INSS, enfim. Todos esses documentos vão estar nesse guia que eu preparei para você. Então é só acessar o link na descrição desse vídeo para que você possa ter acesso a esse guia. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não deixe de compartilhar ele com o maior número de pessoas possível. Compartilhe aí nos seus grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, para que mais gente possa ter acesso a esse vídeo. Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.